Sabe aquele sentimento no final do dia que não aconteceu, assim, nada de extraordinário, nada de mal mesmo, mas a gente ainda se sente completamente esgotado, como se tivesse corrido uma maratona emocional. Para muitos de nós, a ideia de dependência emocional, ela remete, sei lá, a grandes dramas, a relações amorosas turbulentas, quase de novela, né? Mas e se a maior fonte do nosso esgotamento, da nossa necessidade de validação, não estivesse nessas grandes histórias? E se ela estiver escondida bem na nossa frente, na nossa própria lista de tarefas? É exatamente essa a premissa provocadora do nosso material de hoje. Nós vamos mergulhar num estudo de investigação brasileiro recente chamado Dependência Emocional na Vida Contemporânea. Evidências de uma avaliação digital. E o que o torna tão especial é que os investigadores criaram uma ferramenta nova para medir este fenômeno. Não só no amor, mas... O artigo ele afasta-se daquela ideia de ser só um traço de personalidade. Tipo, eu sou uma pessoa carente. Em vez disso, definiu-a como uma dificuldade real, uma dificuldade psíquica em manter a nossa própria estabilidade sem precisar, sabe, constantemente de um ok de fora, seja de uma pessoa, do chefe ou até da sensação de ter a caixa de e-mails a zero. É uma busca constante por segurança externa. Exato. E o que eu acho brilhante na abordagem do artigo é que ele usa a neuropsicanálise para nos dar um porquê. Basicamente, é como se o nosso cérebro estivesse sempre a tentar, a equilibrar as contas emocionais, sabe-se? Pensemos nisto, é pegar naquela ideia antiga do Freud sobre a gente procurar o prazer e evitar a dor e traduzir isso para o neurocientífico de hoje. Quando sentimos um vazio, uma instabilidade interna, o nosso sistema nervoso ele entra em ação e diz: preciso de encontrar algo lá fora para tapar este buraco. E esse algo pode ser uma mensagem, uma curtida numa foto ou a satisfação de riscar uma tarefa da lista. O problema é que é um alívio temporário. Um penso rápido. Um penso rápido que não cura a ferida. Exatamente. E o mundo em que a gente vive hoje parece o terreno perfeito para isso. O estudo fala em hiperconectividade, exposição contínua, mas a expressão que mais me marcou foi a escassez de silêncio psíquico. Essa é ótima. Parece que a gente perdeu a capacidade de simplesmente estar. Estamos sempre a consumir, a responder, a planejar. O TED virou quase um luxo. Completamente. E essa escassez de silêncio é o que transforma a dependência emocional. Ela deixa de ser um problema isolado num relacionamento para se tornar, assim, um modo de funcionamento padrão. Afeta como trabalhamos, sentindo que temos de estar sempre disponíveis. Afeta como descansamos, porque até o descanso tem que ser produtivo ou... Instagramável, isso. E afeta como pensamos, porque a nossa mente nunca desliga. O regulador externo está em todo lado. E o estudo bota o dedo na ferida ao contextualizar isto do Brasil, com dados que são, olha, no mínimo preocupantes. Aponta que o Brasil tem a maior taxa de ansiedade do mundo, 9,3% da população. É o segundo país da América Latina com a maior taxa de depressão. E no meio disto tudo, não existem dados epidemiológicos específicos sobre dependência emocional. É como ter uma febre nacional, mas não ter termômetros para medir uma das possíveis causas. É uma lacuna gigantesca. E é por isso que a ferramenta que eles desenvolveram, a avaliação de dependência emocional, ou ADE, é tão importante. Os métodos antigos focavam-se quase exclusivamente nas relações amorosas, né? Esta nova ferramenta é multidimensional. Em vez de usar um holofote, ela usa tipo um sistema de iluminação completo, olhando para 6 áreas diferentes da vida ao mesmo tempo. E que áreas são essas? Acho que vale a pena listar para a gente ter um mapa completo. Claro. A estrutura é o que a torna tão poderosa. Primeiro, avalia a relação com o passado, ou seja, como as nossas histórias e feridas antigas ainda nos governam. Segundo, pessoas e relacionamentos, o domínio mais clássico que todo mundo associa ao tema. Terceiro, a profissão, o trabalho. Quarto, as relações familiares. Quinto, e guarda este, as situações cotidianas. E por fim, o sexto domínio, que não podia faltar, tecnologia e telas. Ok, então temos um mapa. E quando os investigadores aplicaram este mapa a um grupo de 23 adultos, com uma idade média de 48 anos, a maioria mulheres, o resultado foi, para mim, a grande surpresa deste estudo: o sítio onde a dependência emocional gritou mais alto não foi nas relações amorosas. Nem na família? Nem na família.
Foi no domínio das situações cotidianas. Teve a média mais alta, classificada como alta. Pense disto por um segundo. Não é o desgosto de amor ou a briga familiar que nos está a esgotar mais. É a lista de compras, a caixa de entrada a zero, a gestão do tempo dos filhos, a pressão para dar conta de tudo. O estudo sugere que a nossa maior batalha emocional é literalmente a nossa própria to-do list. Mais de metade dos participantes, 52,2%, mostraram um nível alto de dependência ligada à sua rotina. É impressionante. É um achado que nos obriga a reavaliar tudo, né? O artigo liga isto de forma muito inteligente ao trabalho do filósofo Byung-Chul Han e à sua ideia da sociedade do cansaço. A tese dele é que o sofrimento moderno mudou de cara. Antigamente vinha de fora, de regras, proibições. Hoje vem de dentro. Nós tornámos-nos os nossos próprios chefes carrascos. A mensagem não é não podes, é tu podes fazer tudo. Exato. O que nos leva a uma autoexploração infinita. A nossa rotina deixou de ser um refúgio para se tornar o principal palco da nossa performance. E o esgotamento vem da pressão constante para o otimizar cada minuto. Isso faz-me pensar, será que as nossas avós, que tinham rotinas assim incrivelmente exigentes, também sofriam disto ou há algo de fundamentalmente novo na nossa rotina moderna que a torna tão pesada? Excelente pergunta. Eu acredito que a diferença fundamental é a fragmentação e a falta de fronteiras. A rotina de antigamente, embora dura, tinha rituais, tinha um início e um fim claros. O trabalho ficava no campo ou na fábrica. Hoje o trabalho está no nosso bolso, as interações sociais estão ativas 24/7 e as exigências de performance invadiram todas as esferas. Do ponto de vista neuropsicanalítico que o artigo explora, isto é devastador. Imagine que o seu cérebro tem um condutor, que é o córtex pré-frontal, responsável por planear, focar, tomar decisões ponderadas. E tem um passageiro em pânico no banco de trás, o sistema límbico, que reage ao perigo imediato. Ok. Na nossa rotina atual, o passageiro está constantemente a gritar: cuidado, responde a este e-mail, vê esta notificação, não te esqueças daquilo, e a agarrar no volante. O condutor nunca consegue planear a rota com calma. Não é um grande acidente que nos destrói. É o alerta constante. É o esgotamento por alerta constante. É como, diz uma expressão, a morte por 1000 pequenos cortes emocionais. Uau! Morte por 1000 pequenos cortes emocionais. Isso descreve perfeitamente aquele sentimento de esgotamento no final do dia. E isso faz-me pensar, se o dia a dia é o novo grande vilão, como é que ficam os suspeitos do costume? A família, os nossos parceiros, onde é que eles entram nesse novo mapa de sofrimento que o estudo desenhou? Eles continuam a ser peças centrais no tabuleiro, mas talvez com papéis diferentes. As relações familiares ficaram em segundo lugar, com uma pontuação muito próxima da do cotidiano. Isto mostra que a família continua a ser a nossa matriz emocional. É lá que aprendemos os nossos primeiros modelos de afeto e validação. O interessante aqui foi a variabilidade nos resultados. Para algumas pessoas a família é uma base segura, que promove a autonomia, para outras continua a ser um espaço de fusão afetiva. Fusão afetiva. O que é que isso quer dizer na prática? Significa que as fronteiras do eu e do outro são muito difusas. A minha felicidade depende da aprovação da minha mãe, a minha decisão profissional tem de agradar ao meu pai. Aquelas antigas dependências formadas na infância, elas não desaparecem. Elas continuam ativas como programas a correr em segundo plano no nosso computador mental e manifestam-se nestas novas arenas. E as pessoas e relacionamentos, o domínio que toda a gente achava que ia ser o campeão, ficou com uma pontuação moderada a alta. Continua a ser importante, mas não é o único ator no palco. É como se a nossa necessidade de validação, que antes talvez se concentrasse numa única pessoa, o parceiro ou a parceira, agora estivesse pulverizada. Exatamente essa é a palavra. Pulverizada. O sujeito contemporâneo distribui os seus pedidos de validação, quer a validação do parceiro, mas também quer as curtidas nas redes sociais, o reconhecimento do chefe e, como vimos, a autovalidação por ter uma rotina perfeita. A dependência amorosa clássica não desapareceu, mas agora tem de competir por atenção com estas outras formas de dependência. Que são mais subtis. Mais subtis, mas somadas, talvez sejam ainda mais desgastantes. Ok, mas agora temos de falar da outra grande surpresa, pelo menos para mim. A tecnologia.
O domínio tecnologia e telas teve uma das médias mais baixas. E quase metade dos participantes, 43,5%, mostraram baixa dependência. Mas espera aí, isto parece completamente contraintuitivo. Todos nós sentimos que estamos agarrados ao telemóvel. Será que esta ferramenta de avaliação captou bem o problema? Ou será que as pessoas simplesmente não admitem o quão dependentes realmente são? É um paradoxo, sem dúvida. E a sua desconfiança é legítima. O artigo ajuda-nos a desembrulhar isto. Primeiro, a dependência tecnológica não é homogénea. Para algumas pessoas, aquele ciclo de recompensa da dopamina, notificação, a curtida, o scroll infinito é irresistível. Para elas, o telemóvel torna-se o que o artigo chama de um objeto transicional digital. Como um ursinho de pelúcia. Exatamente. Funciona como o ursinho de pelúcia de uma criança. Uma presença constante que acalma a ansiedade. Mas para outras pessoas essa relação não é tão intensa. A tecnologia é uma ferramenta, talvez estressante, mas não uma fonte primária de regulação emocional. Então, a questão não é somos todos viciados, mas sim quem é mais vulnerável a este vício. Precisamente. E a análise por faixa etária do estudo dá-nos uma pista crucial. Os jovens adultos, entre os 18 e os 35 anos, foram os que apresentaram a média mais alta de dependência tecnológica. E foi uma média bem alta, 1,80. Em total contraste, os adultos com mais de 56 anos mostraram as médias mais baixas em quase todos os domínios. O que sugere que eles têm uma maior autonomia emocional. E porquê? É só uma questão de maturidade, de experiência de vida ou há algo mais? Provavelmente é uma mistura de fatores. A maturidade psíquica conta, claro. Com a idade desenvolvemos mais a capacidade de nos acalmarmos a nós próprios, mas também há um fator estrutural. Esta geração mais velha não cresceu com a necessidade de performar a sua vida online. Certo. A identidade deles foi construída em bases mais analógicas. Os mais novos, por outro lado, cresceram num ambiente onde a validação social está intrinsecamente ligada à sua presença digital. A pressão é muito maior. O estudo também aponta para diferenças de género, certo? As mulheres pontuaram mais alto em todos os domínios, especialmente em relacionamentos e, lá está ele outra vez, situações cotidianas. Sim, e o artigo contextualiza isto explicando que é um padrão consistente com décadas de literatura científica. Geralmente as mulheres são socializadas para serem mais sintonizadas com as relações e muitas vezes carregam um fardo desproporcional da gestão do cotidiano, a chamada carga mental. Portanto, embora o achado não seja novo, ele reforça como a ferramenta ADA é sensível para captar estas realidades sociais. Ok, isto tudo é muito revelador, mas temos de ser realistas. Que letras pequenas é que este estudo tem? Qual é o contexto da amostra para não tirarmos conclusões precipitadas? É a pergunta mais importante e os próprios autores são muito transparentes sobre isso. Primeiro, a amostra é pequena, 23 pessoas. Não podemos pegar neste resultado e dizer é assim que o Brasil funciona. Segundo, é uma amostra não probabilística e geograficamente concentrada. A maioria era da região sul do Brasil e com um nível de escolaridade alto. O que significa que os resultados não podem ser generalizados para toda a população? Exato. Portanto, devemos ver isto como um primeiro esboço, não como a fotografia final. Exatamente, é um estudo exploratório, ele não nos dá respostas definitivas, mas faz perguntas incrivelmente pertinentes e aponta uma direção. O seu grande mérito é começar a construir um termómetro para um problema que até agora era invisível para as estatísticas de saúde no Brasil. É o início de um mapa para um território que estava quase totalmente às escuras. Então, o que significa tudo isto? Se tivéssemos de destilar a grande mensagem desta nossa conversa, qual seria? Para mim, a grande mudança de perspectiva é que o nosso maior desafio emocional contemporâneo talvez não seja sobreviver a um coração partido, mas sim sobreviver à nossa própria segunda-feira. É conseguir lidar com a sobrecarga esmagadora da rotina. Perfeito. E se voltarmos àquela ideia central da neuropsicanálise, a conclusão fica ainda mais nítida. A dependência emocional, seja do que for, é no fundo uma falha na nossa capacidade de autorregulação afetiva. É como se a nossa bateria interna de calma estivesse sempre a zero e por isso passamos o dia à procura de carregadores externos, a aprovação de alguém, uma distração no telemóvel ou a sensação fugaz de controlar ou dar conta de tudo. Só que esses carregadores são rápidos, mas não enchem a bateria de verdade. Exato. O estudo realmente sugere que a arquitetura do nosso dia-a-dia está a moldar a nossa saúde mental de uma forma muito mais profunda e silenciosa do que imaginávamos. E isso deixa-nos com um pensamento final.
algo para mastigar. Se a rotina diária é, de facto, o principal campo de batalha da nossa saúde emocional, como estes dados sugerem, qual seria a única e pequena mudança que alguém poderia introduzir deliberadamente nessa rotina? Não para ser mais produtivo, mas para começar a construir um maior equilíbrio interno, para começar a carregar a própria bateria sem depender tanto das tomadas externas.